Boa noite. Boa noite. Caminhão com combustível afunda em obra da Sabesp e assusta moradores da Zona Leste. Projeto da Prefeitura de São Paulo planta árvores no meio da rua e divide opiniões. Nível do sistema Cantareira volta a subir, mas situação do reservatório ainda é crítica. Bombeiros controlam um incêndio florestal no Chile que afetou as cidades de Valparaíso e Vinha del Mar. Ciclone destrói Vanuatu e mata pelo menos 8 pessoas. E você vai conhecer a história de superação de um advogado paraplégico que pratica paraglider. Caminhão com combustível afunda em obra da Sabesp. O caminhão com 20 litros de combustível afundou na obra de prolongamento da rede de esgoto da Sabesp. Os moradores da rua Gaspar Barreto, na Vila Alpina, ficaram preocupados com o risco de explosão e chamaram os bombeiros para acompanhar a transferência de combustível de um caminhão para o outro. Na madrugada de hoje, um micro-ônibus atolou no mesmo local. O subprefeito da região disse que vai autuar a Sabesp pela má qualidade da obra feita. Já a Sabesp, em nota, afirmou que a obra já tinha sido terminada naquele ponto da rua, mas um vazamento de água provocou o incidente. A companhia de abastecimento também afirmou que o conserto deve ser concluído ainda hoje. Tinha uma, ou melhor, tem várias árvores no meio do caminho. Um projeto piloto da Prefeitura de São Paulo plantou ipês entre as duas pistas de uma rua na Zona Leste. A iniciativa gerou polêmica na região. Mal foram plantadas e as 70 mudas de ipê amarelo já estão dando muito o que falar. Eu achei uma besteira. Devia investir em outras coisas melhores. Por exemplo, aqui num ponto. Tá precisando de cobertura aqui. É legal, né? Dá mais ambiente, fica mais organizado. Eu acho que fica bacana, dá uma melhorada no ambiente. As árvores na Avenida Patrocínio Paulista, em Cidade Patriarca, na Zona Leste, fazem parte do projeto piloto Árvores no Asfalto da Prefeitura. Segundo o governo municipal, a cidade tem um déficit de 1 milhão de espécies. A medida é uma alternativa para ampliar a arborização sem afetar a circulação de pedestres e também evitar acidentes com a fiação elétrica. O ipê amarelo foi escolhido porque a raiz cresce para baixo, o que evitaria rupturas no asfalto. Além disso, são árvores menores, têm no máximo 4 metros de altura e tronco de até 60 centímetros de diâmetro. Este botânico concorda com a escolha e aprova a iniciativa, mas com ressalvas. Você precisa ter uma terra de qualidade para que ela possa se desenvolver com as suas raízes profundas e não causar dano ao asfalto. A terra da rua é muito compactada, ela já foi muito pisoteada por tratores, por veículos, e ela tem que ser removida, o buraco tem que ser bem fundo e colocado terra fértil para que a árvore possa realmente crescer. O projeto, que poderá ser ampliado para outros bairros, prevê que as árvores sejam plantadas em vias de menor movimento da cidade e que também não sejam corredores de ônibus. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, os canteiros centrais tradicionais de concreto podem ser substituídos por outros tipos de demarcações na pista, desde que fique claro para o motorista que existe uma divisão entre as vias. Mesmo assim, a novidade desagradou muita gente que anda de carro. Vai ser ruim para quem dirige, as pessoas geralmente não respeitam velocidade e não trouxe benefício. Você acha importante ter mais árvores na cidade? Acho importante, mas num lugar adequado. Aqui a gente tem mão dupla e nós temos carros dos dois lados, né? Então, normalmente os carros ficam parados, caminhão passa aqui. Ônibus, então eu acho que não ficou legal não. Este engenheiro de transportes diz que os acidentes podem aumentar na avenida e critica a falta de planejamento do projeto. Uma boa ideia, plantar árvores, uma outra boa ideia, fazer separação de faixa de tráfego, na união como foi feita, estará resultando em acidentes, mortes eventuais. É muito fácil, tem 5 metros entre uma árvore e outra, fazer retorno, fazer conversão à esquerda, atravessar por cima. Se já se atravessa em cima de canteiro, às vezes largo, imagine em cima de uma faixinha pintada no chão entre duas árvores.
E atenção motorista, o limite de velocidade da Rua da Consolação vai mudar a partir de segunda-feira. No trecho entre a Avenida Paulista e a Rua Amaral Gurgel, a velocidade será de 50 km por hora. Antes era de 60 km por hora. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, a mudança tem como objetivo aumentar a segurança para pedestres e ciclistas que passam pela região. Chuva provoca queda de árvore na região dos Jardins. Uma rua chegou a ficar bloqueada. As fortes chuvas atingiram a região na noite de ontem. A árvore de grande porte caiu e bloqueou completamente o tráfego da Rua Guatemala, na esquina com a Rua Colômbia. Com a queda, a árvore atingiu a rede elétrica. A Eletropaulo iniciou o trabalho de remoção por volta das 11 da manhã. Segundo a Prefeitura de São Paulo, 1.765 árvores caíram de novembro do ano passado até fevereiro deste ano. O sol hoje apareceu entre muitas nuvens e a temperatura não subiu muito. A máxima ficou em torno dos 26 graus. As pancadas de chuva foram isoladas, atingiram só alguns pontos da cidade, mas chegaram a ser fortes em alguns momentos. E como será que fica o tempo neste domingo? Vamos à previsão. Todo o país terá um domingo de calor e pancadas de chuva. O tempo segue firme e ensolarado no oeste do Mato Grosso do Sul e também do Espírito Santo até o Piauí. Todo o litoral do Nordeste terá um dia de sol e calor sem nenhuma gota de chuva, perfeito para ir à praia. Nas outras áreas do país, ainda há chuvas previstas e as pancadas devem ser mais fortes ainda entre as regiões norte e sudeste do Brasil. A máxima amanhã não passa dos 26 graus em Curitiba, mas chega aos 31 em Belo Horizonte e em Porto Alegre, 33 em Vitória, 34 no Rio de Janeiro e em Cuiabá e aos 31 graus em Salvador e em Maceió. Aqui em São Paulo, há pouquíssimas mudanças previstas em relação a hoje. E a chuva é esperada para qualquer hora do dia na região que faz divisa com Minas Gerais. Nas outras áreas paulistas, as pancadas tendem a se intensificar no período da tarde e podem vir em forma de temporais. A máxima chega aos 30 graus em Araçatuba, 31 em Votuporanga, 26 graus na cidade de Franca, 28 em Barretos e 29 em São José do Rio Preto. E aqui na capital paulista esquenta e a máxima chega aos 29 graus amanhã. No litoral vai fazer calor de 31 graus. E quem quiser aproveitar a praia deve chegar cedo, porque a partir da tarde começam as chuvas. E essa previsão de sol pela manhã e chuvas entre a tarde e a noite vale também aqui para a Grande São Paulo. Com a chuva desta sexta-feira, o Sistema Cantareira registra nova alta. De acordo com a Sabesp, a alta foi de 0,2%. Agora o Cantareira está com 14,5% da capacidade. Com isso, as represas recuperaram uma das cotas do volume morto, mas a situação ainda é considerada crítica. Com a chuva de ontem, todos os outros sistemas que abastecem a Grande São Paulo também tiveram alta. O Alto Tietê está com 21% de sua capacidade e o Guarapiranga subiu para 73,8%. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo decide suspender o procedimento para a contratação de empresa responsável pelas obras de interligação da bacia do Rio Paraíba do Sul com o Sistema Cantareira. A decisão é liminar e foi proferida em 24 de fevereiro pelo conselheiro Renato Martins Costa. O pedido de liminar para suspender o procedimento foi protocolado pela construtora Queiroz Galvão. A empresa questionou o edital de pré-qualificação para interessados em participar da licitação. Cabe recurso da decisão. Em nota ao site de notícias G1, a Sabesp informou que apresentou resposta à impugnação e aguarda decisão do TCE. A obra tem custo estimado de R$ 830 milhões e deve ficar pronta em 1 ano e meio. No Rio de Janeiro, greve de garis preocupa a população. Segundo a Prefeitura, a categoria não está cumprindo a decisão da Justiça de manter 75% dos trabalhadores nas ruas. No segundo dia da greve, a coleta de lixo foi desigual em diversos bairros do Rio. A situação é mais crítica no centro e nos bairros da Zona Norte. Sacos de lixo se acumulam nas calçadas. A categoria quer um aumento de 40%. Mas a Prefeitura oferece um reajuste de apenas 7%. Por isso, os garis decidiram continuar a paralisação.
Na madrugada de ontem, a greve foi considerada ilegal pelo Tribunal Regional do Trabalho, que determinou a suspensão do movimento sob pena de multa diária de R$100 mil. Relator da CPI da Petrobras, deputado Luiz Sérgio, do PT, descarta a convocação do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Ele também descartou quebrar os sigilos bancário e telefônicos do chefe do Ministério Público e de políticos investigados por suspeita de participação no esquema de corrupção na estatal. Em entrevista ao site de notícias G1, Luiz Sérgio afirmou que a convocação e quebras de sigilo poderiam provocar uma luta política entre o Congresso e o Ministério Público Federal. O petista será responsável por elaborar o relatório com as conclusões finais da comissão e eventuais pedidos para que políticos sejam denunciados à Justiça. Os protestos, inclusive o marcado para acontecer amanhã, e a crise política envolvendo o governo federal são os destaques das principais revistas semanais de informação do país. Com a chamada Rugido, isto é, mostra que a oposição está tomando as ruas e explica como a opinião pública vem se organizando contra o governo. A presidente encurralada. Época destaca que esta é a pior crise já enfrentada por Dilma Rousseff. Veja não tem uma chamada de capa nesta edição, apenas uma caricatura de Dilma Rousseff vendada com a faixa presidencial. Já a Carta Capital traz um tema de economia e destaca que a classe C está saindo do paraíso por causa da recessão e do ajuste fiscal, promovido pelo governo. E em reportagem na edição deste final de semana, a revista Veja publicou trechos de um depoimento do ex-presidente Lula à Polícia Federal. Lula depôs em um inquérito aberto pela PF para investigar declarações de Marcos Valério, condenado no processo do mensalão petista. Considerado o operador do mensalão, Valério havia dito ao Ministério Público que Lula sabia do esquema. A assessoria de imprensa do Instituto Lula informou que o ex-presidente prestou depoimento normalmente à Polícia Federal e disse lamentar vazamentos seletivos de informação de um caso que tramita em segredo de justiça. 22 empresários de mídia e 7 jornalistas estão na lista do HSBC suíço. O caso ficou conhecido como SwissLeaks. A informação foi divulgada no blog do jornalista Fernando Rodrigues. Segundo ele, entre os correntistas do HSBC na Suíça estão ou estiveram pessoas ligadas a algumas das maiores empresas de comunicação do país. Estão na lista Lili de Carvalho, viúva de 2 jornalistas e donos de jornais, Horácio de Carvalho e Roberto Marinho, Otávio Frias de Oliveira, da Folha de São Paulo, morto em 2007, Carlos Caldeira Filho, que também foi proprietário da Folha de São Paulo até 1992, Yolanda Vidal Queiroz, dona da TV Verdes Mares e do Diário do Nordeste, e Edson Queiroz Filho, do mesmo grupo, já falecido. Deste grupo também estão na lista Paula Queiroz Frota e Lenise Queiroz Rocha. Outro nome é de Fernando Luiz Vieira de Melo, já falecido, do grupo Jovem Pan. Luiz Fernando Ferreira Levi, proprietário da extinta Gazeta Mercantil. Da família Saad, do Grupo Bandeirantes, aparecem 4 nomes. João Jorge Saad, fundador da emissora, morto em 99. Maria Helena Saad Barros, que faleceu em 96. Ricardo Saad e Silvia Saad Jafé. Dorival Massi de Abreu, da rede CBS de rádios, que tem entre suas emissoras a Tupi, a Kiss, entre outras. João Lídio Seller Betega, da Curitiba e Ouro Verde FM. Fernando João Pereira dos Santos, do grupo João Santos, presente em Pernambuco e no Espírito Santo. Desse grupo também aparece na lista o nome de Maria Irene Pereira dos Santos. Ana Bentes, mulher de Adolfo Bloch, da extinta TV Manchete. Carlos Roberto Massa, o Ratinho, da Rede Massa e SBT Paraná. Da mesma rede aparece o nome de Solange Martinez Massa. E Aloísio de Andrade Faria, do Grupo Alfa, Rede Transamérica. Na lista de jornalistas com contas no HSBC suíço, aparecem os seguintes nomes: Arnaldo Bloch, do Globo, José Roberto Guzzo, da Abril, Mona Dorf, da Rádio Jovem Pan, Arnaldo Dines, Alexandre Dines, Débora Dines e Liana Dines. Ter conta no exterior não é crime, desde que o dinheiro seja declarado à Receita Federal.
Segundo Fernando Rodrigues, parte dos citados negou a existência de irregularidades e outros não quiseram comentar o caso. O blog do jornalista é fernandorodrigues.blogosfera.ol.com.br. E veja agora as manchetes de amanhã dos dois principais jornais de São Paulo. Folha de São Paulo. Governo recua de fortunas e propõe tributar herança. Segundo o jornal, o Ministério da Fazenda estudava formas de aumentar a contribuição dos mais ricos. O Estado de São Paulo. Ato contra Dilma coincide com pessimismo econômico. De acordo com a publicação, medo do desemprego e da inflação cresceu. O governo cria gabinete de crise para acompanhar protestos. Saúde. Evento busca conscientizar o paulistano sobre a importância de uma boa noite de sono. Barraquinhas foram montadas em frente ao Parque Trianon. No evento, promovido pela Associação Brasileira do Sono e pela Unifesp, voluntários e especialistas orientavam e distribuíam panfletos sobre as consequências da privação do sono. São elas irritabilidade, menor concentração, piora das doenças crônicas como diabetes e pressão alta. Manter um ambiente saudável, estabelecer horários regulares para o descanso e não pensar em problemas antes de dormir são fatores que ajudam a manter a qualidade do sono. Morreu ontem no Rio de Janeiro, aos 94 anos, José Hermógenes de Andrade Filho, conhecido como Professor Hermógenes, um dos principais divulgadores da yoga no Brasil. A causa da morte não foi divulgada. Hermógenes tinha mal de Parkinson há alguns anos. Ele era uma referência nessa área e escreveu mais de 30 livros sobre yoga e bem-estar, traduzidos em diversos idiomas. E a seguir, bombeiros conseguem combater incêndio florestal no Chile. E a força do ciclone Pan. O fenômeno devastou o arquipélago de Vanuatu e matou pelo menos 8 pessoas. Existem vários tipos de poupadores. O poupador tranquilo, que valoriza a segurança. O poupador determinado, que sabe que poupando sempre vai longe. Ah, e o poupador planejado, aquele que hoje já pensa no futuro. Para esses e outros tipos de poupadores, Poupança Fácil Bradesco, o seu jeito de poupar. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Quer tirar uma foto? Só se for agora. Quer mandar mensagens? Só se for agora. Quer acessar a internet? Só se for agora. Quer ter tudo isso em um lugar só? Só se for agora. Promoção Agora Eu Vou de Tablet. Junte 5 selos e com mais 10 de R$ 17,99. Você troca por um tablet de 7 polegadas com câmera frontal e internet Wi-Fi. Só o Agora deixa você conectado o tempo todo. Aproveite! De 15 a 24 de março nas bancas. Jornal Agora. Só o que interessa. No Mesa Redonda deste domingo, teremos reforços de peso. Edu Dracena, zagueiro do Corinthians, e Alexandre Matos, diretor executivo do Palmeiras. Junto com nossa equipe, eles vão comentar as polêmicas do mundo da bola, debater os lances do Paulistão e ainda falar sobre a Libertadores. Se você gosta de futebol, não fique de fora deste clássico. Mesa Redonda, neste domingo, 9h30 da noite. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Valtec, super manta líquida impermeabilizante. Antitranspirantes Dove Men Care. Protege sem irritar sua pele.
A equipe de um reality show francês volta para o país após acidente aéreo na Argentina que deixou 10 mortos. A equipe do programa Drop It e 4 atletas que participavam do reality show desembarcaram hoje em Paris. O acidente aconteceu no início da semana. 2 helicópteros que transportavam produtores e competidores se chocaram no ar. Morreram 8 franceses e 2 pilotos argentinos. Entre as vítimas estavam 3 atletas de ponta da França. A velejadora veterana Florence Artaud, a nadadora Camille Muffat, campeã olímpica em Londres em 2012, e o boxeador Alexis Bastini, medalha de bronze em Pequim em 2008. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. Bombeiros conseguem combater o avanço de um incêndio florestal na região de Valparaíso e de Vinha del Mar, no Chile. Uma mulher morreu com problemas cardíacos provocados pelo incêndio. O incêndio começou numa área de pastagens e bosques de pinheiros. 500 hectares foram consumidos em 8 dias. 14 mil pessoas já precisaram sair de casa por precaução. O governo decretou emergência. Valparaíso é um dos pontos turísticos mais visitados do Chile e declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. No ano passado, o incêndio na região deixou 15 mortos e milhares de casas destruídas. Ciclone arrasa o arquipélago de Vanuatu, no Oceano Pacífico. 8 mortes foram confirmadas, mas este número deve aumentar. Foi uma das maiores tempestades já registradas no Oceano Pacífico. O ciclone Pan devastou o arquipélago com ventos de até 340 km por hora. Vanuatu ficou isolado, sem água, energia elétrica e comunicação. A ONU vai enviar equipes de socorro, mas teme que os aviões não consigam pousar, porque o aeroporto está fechado. Equipes de ajuda humanitária disseram que levará dias ou semanas para que se conheça a extensão exata dos estragos. O arquipélago de Vanuatu é formado por 83 ilhas situadas a nordeste da Austrália e tem 260 mil habitantes. É um dos países mais pobres do planeta e considerado um importante paraíso fiscal. Uma história de superação. Após ficar paraplégico por causa de um acidente durante um voo de paraglider, um advogado do interior de São Paulo resolveu começar tudo de novo. Ele fez cursos, adaptou a cadeira a um monomotor e hoje pratica o esporte todo fim de semana. Então lá em cima eu necessito só das mãos, dos braços para poder voar. Do trauma do passado, hoje Augusto carrega ensinamentos. Eu achava que sabia voar, mas na verdade eu não sabia, só sabia inflar e decolar. Só que o voo é muito mais do que isso, é conhecimento técnico, é conhecimento de meteorologia, de equipamento e de segurança. Há 12 anos, ele perdeu o movimento das pernas, caiu de uma altura de 30 metros justamente quando voava, mas em condições não indicadas. Demorou 5 anos para eu poder voltar a voar. Então foi todo um reaprendizado com a ajuda dos amigos. O problema seria não agravar mais a saúde dele. Então eu fiz alguns testes comigo mesmo para ver se seria possível, né, o voo com segurança. Hoje Augusto voa em 2 modalidades de paraglider. A versão montanha, quando o equipamento é levado pelos ventos, e a versão motorizada, quando é possível alçar voos até de terrenos planos, como este, que fica em Salto, na região de Itu, interior de São Paulo. A pessoa que fez o paratrek desenvolveu para mim um carrinho que eu voo de montanha, que propicia uma pessoa só me empurrando, eu decolo e quando eu pouso eu tenho uma certa mobilidade com a cadeira. Bom, aqui está tudo pronto, o equipamento já está preparado e o Augusto vai decolar. Eu não posso ir acima de 1000 pés, em torno de 330 metros. Estamos aqui no aeródromo aqui do aeroporto de Viracopos e fazer um voo aqui, mostrar para vocês aí como isso daqui é maravilhoso. Bom, o Augusto ficou menos de 10 minutos lá em cima, foi um voo curto de demonstração pra gente, mas geralmente vocês
conseguem fazer voos mais longos, né, Augusto? Como é que é? Então você pode voar 10 minutos ou pode voar até 2 horas e depende do combustível, né? A gente vai com tanque, o meu limite aqui é 16 litros. Augusto conhece os principais picos do esporte no Brasil. A última aventura foi em Iquique, no Chile. A gente fala que é a Disneylândia do voo livre, que é um local propício, você voa o dia todo e espetacular, que você decola do deserto e pousa na praia. Além de seguir se divertindo, hoje Augusto também transmite a sua história de superação. Ele, sem dúvida, é um campeão, um vencedor, que isso aí muita gente, por muito menos, parou de voar e desistiu. Você respeitando os seus limites técnicos de pilotagem, respeitando o equipamento que você está voando para o seu nível, respeitando as condições meteorológicas de tempo, é extremamente seguro, é muito mais seguro do que você andar de carro nessas cidades hoje em dia. E o Jornal da Gazeta termina aqui? A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. E amanhã a TV Gazeta fará uma cobertura especial do protesto previsto para acontecer aqui na Avenida Paulista, com entradas ao vivo ao longo da programação. Um ótimo domingo para você. Nós voltaremos na segunda-feira, sempre às 19 horas. Boa noite e até lá. Neste domingo, 7h30 da noite, conheça um esporte diferente, o Roller Derby, no Vida de Atleta. Assista agora, Gazeta Imóveis.